Maravilha? Combinado? Queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Em tese, a gente vai acabar o culto cedo hoje, né? Porque, 9h43, estamos indo para a palavra, Tom. Olha que beleza. Você vê. Vou até deixar vocês acharem 1 Pedro aí. Tá facinho achar. Já colocaram na tela aqui, ó. Tecnologia é uma benção, né? Que bom, ó. Benção demais. Amém? Todos acharam? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, ó. Posso falar para os meninos do louvor, depois vem para cá. Não deixa eu sozinho aqui não, tá? Volta aqui depois, né? Pregar junto aqui, que é benção. A palavra do Senhor diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita. Repete comigo assim, ó. Geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Acho que a gente podia parar aqui e ir embora já, né? Presta atenção. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São 4 pontos para que, se nós entendermos isso, coisa linda. Nossa vida é transformada através do Evangelho, e as pessoas ao nosso redor e até longe de nós serão alcançadas por aquilo que tem nos transformado. Porque assim é muito forte, gente. É muito forte aquilo que a palavra nos ensina aqui. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que eu gosto da Bíblia é que ela é bem categórica e ela explica o Evangelho de uma maneira simples. Porque se até hoje você acha que o Evangelho é para te transformar e te fazer bem, você está na religião errada. Não é para que você seja o guti-guti de Jesus, não é. Não é, o Evangelho não é para isso, não é. O Evangelho, ele quer te transformar, ele quer te fazer um novo ser, para que você faça isso aí, ó. Proclame as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, outro ponto, se você retém tudo aquilo que Deus tem entregado a você, porque é fácil a gente vir falar aqui de dízimo, de oferta, e aí a dificuldade financeira de entregar, tá tudo bem, tem gente que tem dificuldade com dinheiro, tem trauma, tá tudo bem, mas e o Evangelho? E aquilo que te transformou? Como que você retém aquilo de melhor que Deus tem te entregado? Então foi só um versículo que a gente leu, vamos ler o 10, tem o 10 aí? Olha só. Olha, Deus é maravilhoso. É a Bíblia que está dizendo, tá? Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A palavra é muito simples e clara. Antes, vocês nem eram povo. Não eram nada. Não era. Agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia. Agora vocês receberam. Alcançaram misericórdia. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite nós colocamos diante de Ti, Pai, a nossa vida, o nosso coração, e pedimos para que o Senhor, Pai, transborde em nós a Tua palavra, Pai. Renove a nossa mente, Pai, e traga a nós, Pai, um novo pensamento, que o Senhor possa derramar em nós, Pai, em nós, tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Que possamos viver conforme a Tua palavra, Pai, conforme a Tua palavra, que possamos entender que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
e que temos um chamado, um propósito de anunciar as grandezas daquele que nos amou, daquele que nos chamou das trevas, da morte para a maravilhosa luz. Que o Senhor, Pai, fale conosco através da Tua palavra nessa manhã, nos traga vida, esperança, traga cura, libertação e salvação, Pai, através da Tua palavra essa manhã nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O tema dessa manhã é como encontrar o seu propósito. Como encontrar o seu propósito. Eu garanto para vocês que 100% das pessoas que estão aqui um dia já fizeram essa pergunta. Um dia você já fez essa pergunta. Qual que é o meu objetivo de vida? Por que, Deus, que eu estou aqui nessa terra? Por que o Senhor me chamou? Para quê? Não só dentro da igreja, porque às vezes você começa a viver, né, aquilo que a igreja é, você se identifica com o ministério e você também quer saber dentro do ministério qual que é o meu chamado. Porque existe, né, um chamado dentro do ministério, existe, mas existe um propósito de Deus para a sua vida. E um dia você já fez essa pergunta. Qual é o meu propósito de vida? Talvez você está aqui hoje, você ainda está se perguntando, Deus, para que eu nasci? Por que eu fui criado? Qual que é o objetivo da minha vida? E eu pergunto uma coisa para você essa manhã. O porquê que você faz o que você faz hoje? O porquê você faz o que você faz hoje? Se pergunte essa manhã, o porquê que eu faço o que eu faço? Comece a pensar em todas as esferas da sua vida aí, de maneira pessoal. Por que eu me envolvo com as pessoas que eu me envolvo hoje? Por que eu trabalho no trabalho que eu estou hoje? Por que eu estudo o estudo que eu escolhi hoje? Comece a se perguntar. Porque a Bíblia, ela nos traz a uma reflexão, e uma das coisas importantes que Jesus faz em toda a sua caminhada ministerial são perguntas. Jesus não dá respostas. Ele nos traz perguntas para que a gente possa refletir. Então, se você quer encontrar o seu propósito, você precisa entender o porquê que você faz as coisas hoje. Já parou para pensar sobre isso? O porquê que você faz as coisas? O porquê que você acorda cedo para trabalhar? Ou por que você não acorda cedo para trabalhar? Por quê? Por quê? Você faz isso por obrigação? Aquilo que você faz hoje, de maneira pessoal, profissional, ministerial, é por obrigação? É porque alguém lhe ensinou que você tinha que viver assim? É porque hoje você tem pessoas, né, falando de trabalho, que você sustenta e aí você precisa trabalhar? Por quê? Por que você faz o que você faz hoje? É por obrigação ou por prazer genuíno? Quantos aqui essa manhã pode dizer que assim, que seja em uma esfera da sua vida, você fala assim, eu faço isso por prazer. Eu faço isso porque eu encontrei o meu propósito. Quantos aqui podem falar essa manhã assim, ó, eu faço isso porque eu amo fazer isso? Nós somos ensinados a buscar, principalmente na nossa área profissional, profissões que vão nos trazer recursos financeiros e nos dar uma estabilidade. Nós não fomos ensinados a buscar, a fazer algo que nós gostamos, algo que nós nos identificamos, algo que a gente tem prazer nisso, não. Pelo contrário, muitas vezes aquilo que você gosta, daquilo que você sente prazer em fazer, quando você comenta com alguém, principalmente dos ciclos familiares mais próximos, eles dizem para você assim, ó, não faz isso porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Não vai por esse caminho aí que não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Eu falo para vocês essa manhã, com relação à área profissional, se você quer
assim, ó, viver a profissão do século, do próximo século que teremos aqui, ó, e sempre ter recurso financeiro e tá bem, vai ser pedreiro. Vai ser pedreiro, vai ser eletricista, vai ser pintor. Eu garanto que você não vai ficar sem trabalho, eu garanto que você vai ganhar super bem. Você vai ter prazer ou não, eu não sei. Mas dinheiro você vai ter. Não precisa ir para os Estados Unidos para você ganhar dinheiro com isso. Aqui no Brasil mesmo. Ninguém mais quer essas profissões e precisa, vai precisar. Por mais que a tecnologia venha e talvez um dia construa a casa assim, ó, certinha, vai precisar, um dia vai precisar reformar, e assim, nem todos vão ter acesso à tecnologia tão rápido. A gente não está no Japão, a gente está no Brasil. Então se a tecnologia está chegando lá hoje, vai chegar aqui daqui 70 anos, 80, e olha lá. Mas você precisa refletir sobre isso. O porquê que você faz o que você faz hoje? É por obrigação ou é por prazer? É muito importante, porque para que você responda essa pergunta, você precisa começar a entender o porquê você faz as coisas que você faz hoje. Isso é muito importante. Nós sabemos que dentro da nossa esfera social e pessoal, existem duas coisas que nos limitam demais, nos paralisam. Uma delas é a questão de relacionamentos, é fato, é fato. Tudo aquilo que você vive hoje, seja de bom ou seja de ruim, são derivados dos relacionamentos que você já teve. Desde lá dos seus pais, que você teve ou que você não teve, do seu contexto familiar, dos seus amigos, depois dos seus relacionamentos amorosos. Quando tá tudo bem, tá tudo certinho, você tá bem. Se começa a dar ruim, você fica mal. E o outro ponto é a questão financeira. Por mais que a gente fale muitas coisas, por mais que tenha um ditado, fala assim, ó, dinheiro não traz felicidade, não sei o que lá, fica sem dinheiro para você ver. Fica sem ter o que comer para você ver. Às vezes você até vai levando numa boa, mas quem está do seu lado já não leva, as pessoas já começam a te olhar diferente, já é complicado. São coisas que nos afetam demais. Então muitas vezes nós vamos nos mover dentro dessas esferas tão importantes da nossa vida, não por prazer, mas por obrigação, porque a gente tem medo. Medo de falhar, medo de não ter e medo de ser julgado pelos outros. E aí a gente vai vivendo uma vida sem propósito. Sem propósito algum. Muitas vezes se envolve num primeiro relacionamento, porque quer sair de casa, porque o contexto familiar é difícil, porque assim, não dá mais, eu quero ir para outro lugar, aí se envolve com alguém, aí tipo, leva uma vida junto, 10 anos, 15, 20, e não tem prazer naquele relacionamento. Muitas vezes o pai fala assim, ó, não, essa profissão é a boa que você tem que fazer, o pai, enfim, ele é advogado, o pai, ele trabalha numa empresa e fala assim, você tem que dar sequência na empresa, e a pessoa vai, ela não gosta, mas ela vai, porque ela vai ter recurso, porque ela vai ter segurança. E não adianta falar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Não está tudo bem. Você não vai conseguir ser alguém completo se você não viver aquilo que Deus te chamou para viver. Não vai. Existem coisas que o outro foi chamado para viver e não você. Mas nós vivemos uma cultura e uma sociedade que nos leva a isso. Eu me lembro, gente, que dentro das minhas profissões, daquilo que eu estudei, eu nunca fui incentivado para estudá-las. Nunca fui. É que eu sou teimoso mesmo. Sou teimoso. Por isso que eu fui. Eu me lembro até hoje, quando eu passei lá no vestibular para publicidade e propaganda, e aí, não sei por que eu fui treinar aquele dia. Fui na academia, estava lá treinando. Aí um incircunciso filisteu lá, ele era publicitário. Aí eu falei, nossa, legal, né? Passei na faculdade, ele falou, cara, não faz isso, você vai acabar com a sua vida. É a pior profissão que tem, você não ganha dinheiro. Não. Eu falei, meu Deus, onde que eu estou entrando? Já é ruim, você fala, será que é bom, será que não é bom? Eu falei, não, vamos lá. É isso que eu gosto de lidar com essa parte de gestão de pessoas, eu gosto da parte de marketing, vou fazer. Foi bom, foi legal, consegui. Até que um dia eu falei assim, cara, não tá rolando mais. Não tá legal. Um dia eu estava dentro do escritório trabalhando, e eu falei assim, cara, daqui 5 anos, eu me imagino nesse lugar.
Eu falei assim, talvez. Daqui 10, falei não. 10 não. 20, misericórdia. Falei não, não dá não. Falei, então não dá mais para seguir nessa profissão. E eu me lembro que eu tinha me inscrito no vestibular para educação física, olha só, um oposto completamente diferente. Mas o porquê que eu tinha feito publicidade? Porque eu tinha me frustrado, né? Então muitas vezes a gente faz escolhas, às vezes não é nem por obrigação, não é nem por medo, mas é por frustração também. Tem coisa que você gosta, tem coisas que você deseja fazer, mas não deu certo e você se frustrou e falou assim, não quero mais isso pra mim. Então eu me inscrevi em publicidade por gostar de algumas coisas específicas da área, mas por estar frustrado com a educação física. Eu tinha acabado de parar de jogar futebol. Foram 13 anos jogando futebol, tentando, me profissionalizei e falei assim, nossa, não é nada do que eu imaginava. Falei, não quero nem saber dessa área do esporte, nem saber. Aí fui para publicidade. Então depois de um tempo trabalhando, eu falei, cara, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Tava ganhando dinheiro, tava legal? Tava legal na parte financeira, mas eu não gostava, não tinha prazer. Então quando eu fiz o vestibular, passei na educação física, eu tive que recomeçar. Recomeçar. Guarda essa palavra, porque depois nós vamos falar muito sobre isso dentro do primeiro tópico. Mas eu tive que recomeçar. Existem momentos na sua vida que para que você possa encontrar o seu propósito, você vai ter que recomeçar. E ao recomeçar, foi tudo do zero. 7 anos de faculdade. Educação física, né? Todo mundo faz em 3, eu fiz em 7. Falei, Jesus, 7 anos. 7 anos estudando. Estágio de novo, ser estagiário de novo. Paga um preço. Mas eu falo pra você, depois dentro da profissão, eu estava bem. Porque eu me lembro que naquele dia, naquele escritório, eu falei assim, cara, se eu estiver dentro de um clube trabalhando, se eu estiver dentro de uma academia, cara, daqui 30 anos eu acho que eu vou estar bem lá. E realmente, depois de recomeçar, depois de se reinserir no mercado de trabalho, era um lugar que eu me sentia bem. Trabalhei por quase 10 anos dentro de academia, assim, cara, eu trabalhava das 5 da manhã até as 10 da noite, estava tudo bem. Gostava. E depois, para fazer a mudança, foi por um chamado, por um propósito. Estudar de novo, estudar teologia, e um dia, mas aí não foi mais aquilo que eu busquei fazer, foi aquilo que Deus fez na minha vida, de transicionar de novo. E um dia aí sim, não foi por questão financeira, porque educação física também falaram que não era bom, falou assim, não faz não que não dá dinheiro, mas Deus me deu graça, Deus me colocou em lugares que eu tive a oportunidade de ser muito bem remunerado, muito bem mesmo. E aí não foi por questão financeira, não foi por questão de não ter prazer, foi por questão de chamado mesmo. Então nós vamos falar sobre tudo isso nessa manhã. Mas é uma das coisas mais difíceis de uma pessoa encontrar, é o seu propósito. Que é o que te faz bem, é o que te faz feliz. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que trabalha com aquilo que gosta, que tem prazer. Cara, você conversa com a pessoa, você se sente bem. Porque tudo que ela fala de acordo com aquilo que ela faz, é assim, é prazeroso. Às vezes você falou assim, ó, nossa, nem imaginava que trabalhar na cozinha era tão legal, mas a pessoa ama e ela te faz amar, às vezes, a cozinha. Você fala assim, meu Deus, olha que legal. Acho que eu vou até chegar em casa e fritar um ovo para ver se vai dar certo. Não é verdade? Você não fica motivado quando você conversa com alguém que dentro de algo que ela gosta, que ela ama fazer, que ela está feliz, e você fala assim, cara, deve ser legal mesmo isso aí. Vou pensar nisso aí. Por exemplo, eu nunca me imaginei, talvez você nunca se imaginou ser piloto de submarino. Alguém já imaginou? Levanta a mão assim, ó. Quero ser piloto de submarino. Não. Ninguém imaginou isso aí. Mas se a gente conhecer alguém que é piloto e o cara for um cara que ama isso aí, você vai falar assim, cara, acho que eu devia ter feito isso daí. Devia ter me formado para ser piloto submarino. É uma coisa que você nunca imaginou, mas se a pessoa ela tem uma boa vivência, ela é feliz naquilo que ela faz, ela vai te fazer se sentir bem. E isso não só na esfera profissional. Vamos falar de igreja. Se você está aqui em Lagoinha, aí você tem um irmão que não é da Lagoinha,
em outra cidade. Aí você vai lá conversar com ele, ele começa a falar da igreja. Fala assim, porque na minha igreja tá ruim isso, ó, o pastor faz isso, ó, os irmãos isso, que ruim. Só fala coisa ruim, ruim. Você vai ter vontade de conhecer essa igreja? Você vai ter vontade de visitar essa igreja? Você vai falar assim, irmão, vigia, ora, sai dessa igreja. Você vai falar para ele. É o que você vai falar para ele. Agora você vai falar assim, nossa, minha igreja é uma bênção, eu estou lá há 1 ano, há 5 anos, e nossa, olha o pastor lá, ele traz uma mensagem tão gostosa, olha só, a igreja, os irmãos abraçam tão bem. Aí você vai falar, nossa, eu quero um dia visitar essa igreja, quero lá visitar. Pode ser lá em Rondônia, que você vai falar, um dia se eu for em Rondônia eu vou visitar essa igreja, eu quero visitar. Por quê? Porque a pessoa ela está feliz, ela tem prazer naquilo que ela está vivendo, e ela, ao conversar com você, te transmite isso. Então, é uma das coisas mais difíceis de uma pessoa encontrar o seu propósito, porque é aquilo que faz com que ela viva feliz, que ela se sinta completa em todas as esferas da vida dela. Porque, querendo ou não, aquilo que mais hoje nos move é a questão profissional. Então, se a gente está bem na nossa área profissional, a gente consegue lidar melhor com todas as outras áreas da nossa vida. Se a gente encontra o amor da nossa vida, e assim, até o trabalho que é ruim fica bom. Não é assim? Quando você começou a namorar a Bonnie, William, fala a verdade. Esse comecinho lá, assim, você não pensava mais em nada. Tudo era bom, tudo era maravilhoso. Até hoje é, né, William? É uma bênção assim, ó. Mas quando nós encontramos propósito em algo, nós nos sentimos completos. Completos. É impressionante isso, gente. É impressionante. Aqui nós lemos a carta de 1 Pedro e assim, nós vamos falar muito sobre a história de Pedro hoje. E assim, Pedro é um exemplo extraordinário de alguém que teve que encontrar o seu propósito. Porque não é somente sobre caminhar com Jesus. É sobre você encontrar um propósito, aquilo que te faz feliz, aquilo que te completa. Isso é o que eu e você precisamos encontrar. É incrível. Eu me lembro que nós estávamos, há pouco tempo atrás, fazendo um curso aqui na igreja. Teve um curso aqui na igreja e a pessoa que veio trazer a palestra, ela falou muito sobre essa questão do propósito, essa questão da pessoa fazer o que gosta. E tem coisa que não vai ter explicação, gente, não vai ter explicação. Porque assim, por mais que eu amo educação física, eu gosto de educação física. Por mais que quando eu estava lá eu tinha prazer em trabalhar, eu gostava daquilo, mas eu já estava pensando na minha aposentadoria, já falando, nossa, olha, fazer os cálculos aqui, quem sabe com 50 anos no máximo eu consigo me aposentar, eu pago umas previdência privada aqui, porque quero me aposentar. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo que eu vivo hoje, no pastoreio. Eu falo assim, gente, hoje eu não penso em me aposentar. Como que eu vou aposentar de ser pastor? O cara vai me ligar e falar, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui fazer um atendimento. Fala, não, estou aposentado. Tipo, não é nem por obrigação, é porque assim, eu amo mesmo, eu amo estar com pessoas, eu amo. E é incrível que aí durante essa semana eu fui ler um livro, se chama O Ministério de Líder com Propósito, do Rick Warren. Tem também, né, o Ministério com Propósito do mesmo autor, só que eu tinha ganhado esse livro, eu já li ele há muito tempo atrás, eu ganhei ele em 2014, eu ganhei esse livro. E aí, eu ganhei de aniversário e a pessoa escreveu na contracapa lá, algumas coisas. E dentro essas coisas estava lá escrito assim, Edu, que Deus conserve em você esse coração, porque Ele te deu um chamado de ajuntar pessoas e amar pessoas. Quando eu li aquilo, eu falei assim, cara, olha isso daqui. Eu não era líder de nada nessa época. Eu só ia na igreja, eu só juntava o povo lá, falava, gente, vamos fazer uma oração antes do culto. A gente reunia cerca de 40, 60 jovens antes do culto para orar. Não era líder do ministério. E aí, quando eu li isso que a pessoa colocou ali, eu falei, cara, era algo que as pessoas identificavam, que talvez eu não identificava, mas que eu vivo hoje, de ajuntar pessoas e amar pessoas. E eu comecei a chorar.
Eu comecei a chorar ali, antes mesmo de ler o livro, eu comecei a chorar, que eu falei, cara, olha só, hoje eu vivo o meu propósito. Eu vivo o meu propósito, aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque realmente hoje o que eu amo é ajuntar pessoas, eu amo estar com pessoas, e eu amo que o Noah seja como eu. O Noah, se você falar para ele assim, ó, Noah, vamos lá para casa, ele vai para sua casa, fica o dia inteiro. Na hora de ir embora, vai falar assim, onde nós vamos, papai? Ele não quer ir para casa não, ele quer ir para outro lugar. Se falar que vai para casa e falar, não, pode ser 10 da noite, 1 da manhã, 2 da manhã, ele gosta de gente, ele gosta de pessoas. Uma das perguntas que ele mais faz quando a gente vai na casa de alguém, fazer uma visita, ele fala assim, papai, eles têm filhos? Por quê? Ele já sabe que se tiver filho da mesma idade, vai ter gente para brincar. E aí, eu, lendo aquela mensagem daquele livro, me emocionei e chorei, porque eu falei, cara, hoje é aquilo que Deus me chamou para fazer. Ajuntar pessoas, amar pessoas. E ter o privilégio hoje de estar à frente de uma igreja e ser pastor, me traz ainda mais um reforço daquilo que Deus chamou para fazer, como propósito. Porque o meu propósito é esse, ajuntar pessoas, amar pessoas, mas com um objetivo, a propagação do Evangelho. Fazer com que essas pessoas possam replicar isso e fazer o mesmo, Uma das coisas importantes a se falar sobre o propósito, talvez você já tenha até entendido aqui essa manhã, mas não é sobre aquilo que te faz enriquecer, não é sobre aquilo que vai te fazer prosperar financeiramente, não, mas é daquilo que você vai olhar e falar assim, eu me sinto feliz, eu me sinto completo. É de quando você estiver fazendo algo que você nem vai ficar preocupado em olhar para o relógio para você saber que horas são, porque você quer ir embora, porque você não aguenta mais aquele ambiente que você está. Eu não sei se você vive isso hoje, mas eu já vivi muitas vezes de estar em trabalhos e falar assim, cara, olha, eu saio 16 horas, na hora que estava 16 horas eu já estava lá fora já. Bora? Ah, mas tem não sei o que, deixa para amanhã, que hoje já foi, chega. Coisas que nós fazemos, que assim, a gente fica contando os minutos ali para que acabe, para que a gente possa sair daquele lugar, para que a gente possa pensar ou fazer algo que nos dá prazer. Aí você já parou para pensar que muitas vezes você vive uma vida toda assim? Uma vida em que você faz tudo por obrigação. Uma vida em que você faz tudo sem prazer, mas porque você deseja apenas ter estabilidade. Ah, pastor, estabilidade é bom. Não, estabilidade é necessário, não é bom, é necessário. Mas deixa eu falar para você, você pode viver feliz com aquilo que Deus chamou para fazer. Você pode. Ah, mas essa profissão não dá dinheiro. Pode ter certeza que alguém está ganhando dinheiro com essa profissão que você fala que não dá dinheiro. Se a pessoa tem amor e tem chamado naquilo, vai fluir. Vai fluir. Vai fluir, você pode ter certeza disso. Encontrar o propósito na vida é com certeza o bem mais precioso que nós podemos encontrar. É com certeza. Mas vamos ser como a Bíblia nos ensinou aqui no começo. Estamos falando de propósito. Mas afinal, o que é propósito? Perguntar para você, mas o que é propósito? Você está aqui e fala, pastor, eu nem sei o que é propósito. Propósito é a razão de ser. É uma direção ampla e contínua que dá significado às suas escolhas e aos objetivos que você escolhe perseguir ao longo da vida. Um ato deliberado, planejado e prazeroso. Pensou aí? Se aquilo que você vive hoje se encaixa nessas características, se encaixa dentro de algo que é um propósito, porque é diferente de objetivo, porque objetivo é uma meta prática, um alvo específico, imensurável que você deseja conquistar, geralmente acompanhado de um prazo. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Então você tem um objetivo,
Você tem algo ali específico definido, você fala assim, eu vou trabalhar, eu vou, enfim, que seja capinar o mato lá, mas eu vou trabalhar porque eu quero comprar um carro. Esse é o objetivo. A hora que acabou, você fala, tá bom, beleza. Era o objetivo. Não é um propósito, é um objetivo. Então nós não podemos confundir as coisas, viver a nossa vida de metas e objetivos. Metas e objetivos. Não, você precisa viver de propósito, de algo que você faz deliberadamente, de algo que você faz de forma planejada e prazerosa. Não somente para que você conquiste algo, mas para que você seja algo relevante. Um exemplo, uma pessoa que deseja ser professor, se ela for conversar com você hoje, falar assim, nossa, eu quero ser professor, quem você será nessa conversa? Alguém que vai olhar para ela e vai impulsionar o sonho dela e perguntar, por que você quer ser professor? O que te leva a isso? Ou você vai falar assim, tá maluco ser professor? Não ganha nada. Aí você vai lá com aquelas crianças tudo bagunceira e olha só como está o sistema hoje, olha só, todos lá, os esquerdistas, né? Eu ia falar outra coisa. Esquerdistas estão lá naquela profissão. E quem seria você? Quem seria você nessa conversa? Alguém que iria impulsionar ou que já ia matar o propósito, o sonho daquela pessoa? Porque às vezes ela ia te falar assim, nossa, eu tenho um sonho de ser professora porque eu quero ser um professor diferente. Porque eu quero ser um professor que leva as crianças a um caminho da educação e que elas possam ter um novo tempo, um novo pensamento e não viver assim como a gente vê as crianças hoje serem levadas ao mesmo caminho, ao mesmo objetivo. Eu amo criança, eu amo cuidar de crianças. Entenda que muitas vezes, além de você não viver o seu propósito, está matando a possibilidade das pessoas viverem os propósitos dela, porque você é uma pessoa importante para alguém, sabia? Talvez você não se ache importante, mas você é uma pessoa importante para alguém. Importante para os seus filhos, importante para os seus sobrinhos, importante para um amigo seu, importante para os seus pais, importante para um amigo que olha você como referência, alguém que tem um caminho hoje bem firmado, alguém hoje que transparece ser alguém ali lúcido, e que olha e fala assim, poxa, que legal, eu quero ser assim como ele, então eu quero conversar com ele, e aí você vai e mata o propósito da pessoa, porque não é assim? Quantas vezes Quantas vezes as pessoas já mudaram as escolhas pautadas em conselhos, pautada muitas vezes em objetivos, assim como falamos aqui, e deixando de lado o seu propósito. Ah não, isso aqui eu não vou fazer não, porque dentro dos objetivos que eu tenho, meu propósito vai me levar lá. Quem falou que não? Quem falou que não vai levar? Quem falou que não? Existem muitas pessoas infelizes hoje, porque estão escolhendo se aprisionar em conquistas passageiras e não realizar propósitos que se perpetuam, legados. Eu falo algo que pode te deixar aqui perplexo essa manhã, mas eu falo para quem é mais chegado, eu vou falar para vocês hoje, vai ficar gravado, né, assim. Mas eu não penso em incentivar meu filho a estudar. Nossa, pastor, como assim? Gente, eu sou formado em 2 faculdades, uma inclusive pública. Não é a faculdade que vai mudar aquilo que você é. Não é. Não é. O sistema, ele quer te aprisionar de algumas formas. É óbvio que meu filho vai estudar. É óbvio que ele vai estudar. Mas eu vou incentivar a fazer aquilo que ele gosta. Eu vou incentivar a ele a buscar alternativas fora. Eu vou incentivar a falar para ele assim, ó, vamos lá, vamos aprender aqui algumas profissões antes. Porque se você tem a parte técnica e você tem o estudo, melhora. Melhora. Eu garanto para você que se com 18 anos, ao invés de você fazer a faculdade, você fazer um curso técnico de 2 anos, com 20 anos você vai se
desenvolver melhor na sua área depois, que você pode estudar, fazer. Mas é uma pressão tão grande que com 17, 18 anos tem que fazer o curso, tem que fazer a faculdade, tem que acertar. Então não é somente sobre acertar, é sobre a pessoa ter prazer naquilo que faz. Ela tem que ter a possibilidade de escolha, de começar um curso e falar assim, cara, não, eu pensei que era legal e eu não gostei. E tá tudo bem. Não é porque a pessoa desistiu de um curso que ela é perdedora. Não, o problema é desistir sempre das coisas. O problema é não dar continuidade em nada. Mas gente, com 17 anos, de verdade, quem sabe o que é da vida? Não sabe. Então o que eu vou fazer com o meu filho para você não se escandalizar? Quando ele tiver 12 anos, ele já vai ter educação financeira. Ele já vai saber ter um planejamento financeiro em sua casa. Já vai ser alguém que vai entender sobre planilhas financeiras e saber o que gasta, como gasta e por que gasta. Já vai saber que ele precisa não somente gastar tudo aquilo que ele nem ganhou ainda, que ele precisa investir no seu presente, no seu futuro. Eu não sei se você foi ensinado assim, eu não fui. Seria melhor para a minha vida? Seria muito melhor, porque a gente gasta antes de receber. Aí depois fala, nossa, não tem dinheiro para nada. Não tem, a gente não sabe lidar com dinheiro. Então a gente quer ganhar o dinheiro antes de aprender a lidar com ele. Eu vou ensinar ele que ele pode ir lá na vizinha, cortar o mato dela lá, que ele vai ganhar um troquinho, que vai ser bom para ele. Entendeu? Fala, vai lá, ó, ganha um dinheirinho, vai lá cuidar dos cachorros. Hoje em dia todo mundo tem cachorro, gosta do cachorro, trata o cachorro igual o filho. Vai lá, irmão, ó. Entendeu? Bem isso. Tem que ensinar os bons caminhos. Então não é só assim, assim, enfia lá na sala, vai estudar para daqui 20 anos você poder. Não, vai viver na vida. Vou ensinar ele e falar assim, é melhor você falar 3 idiomas do que você ter 2 faculdades. É melhor. É melhor. Mas o que é o plano perfeito? Eu não sei, eu não tenho e você também não. Então a gente precisa possibilitar com que as pessoas que caminham conosco possam escolher e possam vivenciar coisas novas e coisas boas. Não é porque eu vivi coisas ruins, que foram ruins para mim, que será ruim para o meu filho. Não é. Não é. Talvez dentro daquilo que eu falhei, talvez dentro daquilo que você falhou, os nossos filhos, eles vão conseguir, eles vão conquistar, eles vão fazer e tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas o que a gente precisa é entender que não existe algo que é imposto e que deve ser feito por obrigação. Não existe. Porque para pensar, gente, a gente começa a estudar lá com 6 meses. Olha lá, né? Tem uns bebezinhos que entram com 4 meses na escola, aí sai com 20. Aí sai com 20 e já vai para a faculdade. Eu me lembro que eu estudei e uma hora eu falei assim, gente, eu não aguento mais estudar. Só faculdade, foram 11 anos de faculdade. Eu falei, Jesus. Ainda bem que um dia eu encontrei um amigo que eu falei assim, cara, eu tô pensando em fazer não sei o que. Ele falou, não faz mais nada. Não faz mais nada, pelo amor de Deus, Edu, não faz mais nada. Você só estuda na sua vida. Agora, entrega daquilo que você tem recebido, pelo amor de Deus. Tá na hora de você entregar. Você vai entregar isso quando? Chega de estudar. Então eu tive que ter um despertar depois de não sei quantos mil anos de vida. Estudar não é ruim, gente, estudar é maravilhoso, mas de verdade, às vezes você quer incentivar o seu filho a estar numa boa escola e fazer uma boa faculdade, tá tudo bem, mas você incentiva ele a ler livros? Qual o conteúdo que o seu filho gosta? Vamos supor que o seu filho gosta lá de engenharia mecatrônica, engenharia mecatrônica, ele gosta, e aí? Compra uns livros para ele disso aí, para ele aprender, para ele já ler, para ele fazer. Entendeu? Compra uns livros. Ah não, ele gosta de artesanato. Tá bom, compra uns livros lá para ele ler. Enfim, não põe só o YouTube não. Põe umas coisas boas, mas a gente precisa fazer com que as pessoas venham até nós. Que as pessoas tenham prazer em conversar conosco. Mas para isso a gente precisa encontrar o nosso propósito. Entender o que é o propósito. Entender que nós precisamos viver algo que deixe legados. E segundo a Bíblia, o propósito de uma pessoa não é algo que ela cria ou inventa, mas sim algo que ela descobre ao se conectar com o Criador. Então aqui é algo muito importante. Existem propósitos na sua vida que você vai viver de acordo com a sua esfera pessoal, profissional, enfim. Mas existe um propósito ligado ao Criador.
Que quando você se conecta com Deus, você começa a ter uma nova possibilidade de descobrir aquilo que Ele te chamou para fazer. Isso pode sim envolver sua profissão. Isso pode sim envolver a sua família. Isso pode sim envolver o seu ministério. Mas algo muito importante eu quero deixar aqui para vocês é que nem todos foram chamados para o ministério que nós estamos vendo aqui, que acha que somente isso é ministério, do pastoreio, do evangelista, do profeta. Não somente na igreja, gente, não. Porque às vezes dentro da sua profissão você vai ser um evangelista. Imagina que Deus te deu um dom de cuidar de pessoas, um dom de você olhar para a pessoa que está machucada, sangrando e não desmaiar. Aí você vai ser enfermeiro, você vai ser médico, você vai ser dentista. Aí você vai um dia estar lá num país, lá no Afeganistão. Vamos por aqui, Afeganistão. Aí você vai estar lá cuidando da pessoa, falando de Jesus. Aí como lá atrás você não foi alguém apenas impulsionado a viver o sistema, você fala inglês, talvez você fala árabe, e aí você está conseguindo até conversar com aquela pessoa, e aí você fala de Jesus para ela, e aí você cuida da ferida dela. O que um pastor de igreja não vai conseguir fazer. São propósitos diferentes, com o mesmo objetivo de levar as pessoas a se conectarem com o Pai. Então o que você precisa entender é que Deus te chamou, Deus te trouxe um desejo no seu coração, e é para que você viva isso. Talvez Deus te chamou para ser um advogado, alguém que vai se envolver, em causas por pessoas que talvez não tenham condição de pagar, por lugares que as pessoas não tenham condição de ter um advogado, e você vai ser. Talvez você não vai ser de maneira integral vivendo isso, mas um mês, em vez de você tirar férias, você vai lá para Angola, você vai ajudar as pessoas de uma maneira jurídica, enfim. É você conectado com o Pai agora, tendo a possibilidade de entender a soberania dEle, porque a soberania de Deus nos molda a viver conforme o seu querer. E uma vez que eu estava orando ao Senhor e falando: Deus, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é o meu propósito? E orando, e orando, e orando. Aí Deus me falou comigo sobre aquela passagem em Isaías que diz assim: os seus caminhos, os meus caminhos são maiores que os seus. Os meus sonhos são maiores que os seus. Aí eu falei: não entendi, Deus. Aí peguei ele de novo, comecei a ler, comecei a orar, comecei a entender. Aí ele falou assim: o dia que você estiver conectado comigo, o dia que você estiver enraizado comigo, você vai viver os meus sonhos, você vai viver os meus planos. Porque quando nós formos um, porque a palavra do Senhor diz que quando nós somos um com Ele, através de Cristo nós somos um com Ele. Então se eu sou um com Deus, eu posso viver aquilo que Ele é. Então Deus deseja que você esteja conectado com Ele, que você esteja ali, totalmente enraizado nele, para que você possa viver os planos dele, os sonhos dele. Porque você vai olhar e começar a pensar e refletir naquilo que você sonha e falar assim: isso aqui não foi o que eu pensei, isso aqui não foi o que eu imaginei, mas é algo que agora vive em mim, é algo que agora eu tenho prazer, é algo que agora eu tenho alegria em fazer. É Deus que está colocando no seu coração, é Deus que está fazendo um novo tempo para você. O escritor dessa carta, o apóstolo Pedro, é essa grande referência de alguém que precisou ser remodelado por Deus em todas as esferas da sua vida para encontrar o seu propósito. Para que Pedro pudesse encontrar o seu propósito, ele teve que ser remodelado por Deus em todas as esferas da sua vida. Pedro era esse cara ousado, era esse cara corajoso, era esse cara que todo mundo olha e fala assim: nossa, quero ser igual Pedro, porque em todos os lugares ele estava ali, ele estava à disposição. Ele era um cara seguro, ele era um cara que em meio a situações difíceis dentro do ministério de Jesus, ele falava assim: fica tranquilo, eu estou com você, conta comigo, estou aqui, não vou te abandonar, pode ficar em paz. Ele era o cara que quando as pessoas tentavam atacar Jesus de uma maneira física, ele tirava a espada e ia para cima. Vocês lembram? Quando Jesus foi atacado, ele logo pegou a espada e cortou a orelha ali do centurião, na hora. Falou: não, estou aqui, vamos lá. Eu falei para você, Jesus, eu falei para você que eu estava com você, não ia te abandonar não, fica tranquilo. Ele era o cara que envolvia a família dele naquilo que ele estava vivendo. Mais alguém teve o privilégio de Jesus de jantar na casa da sogra? Não, só porque Pedro era ousado. Porque Pedro era alguém que assim estava em família. O cara ser envolvido até com a sogra, você pode ver como o coração do cara era maravilhoso.
cara levar Jesus para jantar na casa da sogra, gente, para curar a sogra. A maioria de vocês ia fazer o oposto, ó, deixa ela lá, vai. Eu sei. Mas Pedro é esse cara que ele falava assim, ó, não, vamos lá, Jesus, vamos em casa, vamos estar junto, ó, se precisar, Jesus, você dorme na minha casa, eu tô com você, eu caminho com você, mas você pode contar comigo. Ó, a gente está com dificuldade aqui, minha sogra faz uma janta para nós ali, pode ficar em paz. Era aquele cara que quando Jesus falava assim, ó, vamos orar, eu vou com você, vamos para outra cidade, eu vou com você. Era esse cara. Mas a palavra nos ensina que ele precisou ser remodelado em todas as esferas da sua vida. Porque ele era ousado, ele era corajoso, mas ele era prepotente. Ele era alguém que era disposto, mas ele era alguém que era totalmente dependente de si. Então Jesus falou, tá bom, tá tudo bem, Pedrão, vamos junto. Mas fica tranquilo que eu vou te ajudar a encontrar o seu propósito. Então o primeiro ponto para você encontrar o seu propósito é estar disposto a recomeçar. Então anota aí, estar disposto a recomeçar. Pedro, ele era um excelente pescador. Lá na Galileia, conhecido, envolvido, já tinha sua equipe, já tinha seu time já. Pedro era um cara família, trabalhava com seus irmãos, sua família, estava junto. Pedro era um cara, além de experiente em sua profissão, muito bem desenvolvido e envolvido dentro da sociedade da qual estava. Mas em uma noite, ele teve que decidir largar tudo para recomeçar. Existem momentos em sua vida que você precisa ter essa reflexão, porque às vezes as coisas não estão dando certo mais. Às vezes, por mais que você seja ousado, por mais que você seja corajoso, por mais que você seja alguém influente, as coisas não estão dando certo mais. Deus está dando sinais para que você possa recomeçar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vemos lá, quando Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, ele estava ali e já com o seu coração disposto a encontrar pessoas para caminhar com ele. E de longe ele avista um barco, e nele havia alguns homens, e dentro esses homens estavam Simão. Simão estava lá, e em um dia, em uma noite, em que ele não teve sucesso naquilo que ele foi ali fazer, naquilo que ele era bom, naquilo que ele até hoje tinha trazido sustento para sua casa, não teve sucesso. Ele foi pescar, ele lançou as redes, e as redes vazias. Talvez você possa até pensar, falar assim, é mais fácil, num dia de frustração, num dia que está dando tudo errado, é fácil largar tudo, é fácil. Por que você não deixou até hoje, então? Deus tem te chamado, Deus tem falado para você mudar, para você confiar nele. Você fala assim, não, vou continuar aqui, tá tudo bem. Até que, não só mais, Jesus andou e olhou, mas ele falou assim, ei, vocês aí, né, vocês mesmos estão aí, ó, ei, venham, sigam-me, agora vocês vão ser pescadores de homens. Agora vocês serão pescadores de homens. Imagina aqueles homens ali, frustrados, de um dia fatídico, e ali não conseguiu nada. Aí vem alguém que eles nem conheciam e fala assim, ei, sigam-me. Desse negócio aí que vocês estão fazendo, vão ser pescador de homens. E aí? O que você faria? O que você faria? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te chamado para viver hoje? O que você tem feito? Porque Simão falou assim, eu vou. E ele era tão influente que quem estava com ele também foi. Seu irmão André também foi chamado por Jesus. Então para pensar, em um dia ele era um pescador experiente, em um dia ele tinha de onde tirar os seus recursos, em um dia ele tinha uma profissão, mas ele passou agora de pescador a ser aprendiz.
Então, você precisa estar disposto a recomeçar, mas você precisa estar disposto a entender que recomeçar é realmente recomeçar. E você vai deixar muitas mordomias, você vai deixar muitas coisas que hoje você olha e fala assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai deixar o que é certo pelo duvidoso, muitas vezes. Mas quando você faz isso? Quando você tem um chamado. Quando você está em conexão com Deus, lembra, para que você possa encontrar o seu propósito, você precisa estar em conexão com Deus. Em conexão com Deus. Então não é quando alguém falar para você fazer, olha, vai lá e faz, não, é quando Deus falar para que você faça. É quando Deus te chamar, é quando Deus falar assim, ei, venha que eu estou te chamando, pode fazer. Então se tudo hoje que você vai fazer, você ora e coloca diante de Deus, pode ter a certeza que aquilo que Ele está colocando no seu coração vai acontecer. Vai acontecer. Então você está disposto a recomeçar, para viver os propósitos de Deus. Você precisa estar disposto a recomeçar. Se não, é outra pergunta que eu te faço essa manhã. Se você não está disposto a recomeçar, você vai continuar confiando em suas ações? A sua vida vai continuar sendo pautada em suas ações, assim como Pedro, você vai ser alguém que vai continuar se pautando de acordo com a sua segurança, de acordo com aquilo que você faz. Porque o desejo de Deus para você não é diferente do que Ele fez comigo, do que Ele fez com Pedro. O desejo de Deus é uma desconstrução profunda do seu ego. Deus, Ele quer te desconstruir inteirinho. Até você olhar um dia e falar assim, eu não sei nem quem eu sou mais. Aí Ele vai falar, agora você vai começar a entender que você é quem eu te chamei para ser. Que você é não mais alguém que se pauta em suas ações, em suas forças, mas alguém que se pauta naquilo que eu sou. Que você é alguém que eu criei. Então Deus, Ele quer te desconstruir dessa maneira profunda no seu ego e das suas próprias certezas. Deus quer que você fale assim, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. Aí você começa o quê? Ir para Ele, estar nele, se conectar com Ele. Que geralmente pessoas que são tão ousadas, pessoas que têm tanta certeza de si mesmo, assim como Pedro, não consegue se conectar com Deus de uma maneira genuína, não consegue. Então é impossível viver o seu propósito baseando-se em quem você é. É impossível. Pedro era ousado, mas era orgulhoso. Era orgulhoso. Ele era um cara assim, com tanta ousadia, que quando Jesus perguntou aos seus discípulos assim, olha só, quem eu sou? Muitos disseram assim, você é o profeta, você é Elias, você é isso, você é aquilo, você é mestre, pá. E Pedro falou assim, ó, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro era ousado demais. Foi o Espírito Santo através dele? Foi, mas ele era ousado de falar assim, você é o Messias, aqueles que eles tanto esperavam. Esse era Pedro que reconheceu Jesus como Messias, mas que depois de pouco tempo, ele confiou em suas próprias forças novamente. Eu sempre falo para vocês, não é somente sobre caminhar com Jesus, é sobre estar conectado com Jesus. Pedro precisou ser esmagado, moído, para abandonar o seu orgulho, a sua capacidade pessoal. Vou falar uma coisa para vocês, é aquilo que você está disposto a fazer, porque senão você vai viver como um passarinho. É um exemplo bem simples para você entender. Um passarinho, ele vive daquilo que a natureza lhe oferece. Então se um passarinho vê ali uma oliveira, ele vai lá, ele vai comer uma azeitona maravilhosa, às vezes é verde, às vezes é preta, e está gostoso, está tudo bem. Se ele vê uma videira, ele vai lá, uma uvinha gostosa, docinha, boa, está tudo bem. Mas eu e você, nós não somos passarinhos. Você não vai olhar lá e achar que está tudo bem comer essa azeitona. É gostoso, mas
O azeite vem do processo. O azeite vem de você estar disposto a pagar um preço. O azeite vem de você esmagar a azeitona, de você pisar nela, de você esmagar, esmagar. O azeite vem. Aí não serve mais só para você comer, serve para muitas outras coisas. Gera recurso. A uva também precisa esmagar para virar o suquinho gostoso lá. Deus tem um chamamento diferente para mim e para você. Você pode usufruir das coisas que Ele tem, mas Ele te chamou para ir além. Para pagar o preço, para viver o processo de acordo com aquilo que Ele tem para te sustentar. Pedro precisou falhar miseravelmente para entender que o propósito não se sustenta na força do braço humano. Porque ele confiava em si, ele confiava no seu temperamento. Mas precisava ser quebrado. A quebra do orgulho humano é a ponte para uma vida pautada pelos planos de Deus. Pedro precisou entender que não é porque ele era judeu que havia sido escolhido, amado e perdoado, mas porque ele abriu mão de suas certezas para viver as certezas de Deus. O que você tem vivido hoje? As suas certezas ou as certezas de Deus? Deus, Ele quer que você viva os processos, mas Ele quer que você viva o propósito. Porque a vida não é pautada somente em processo, mas ela é pautada em propósito. E o segundo ponto é confrontar o pior de você mesmo. Então, o segundo ponto, confrontar o pior de você mesmo. Fracasso. A ruína de um homem é perceber que está de mãos atadas e agora a sua sobrevivência não depende mais de si mesmo. Fracasso. Você que já passou por isso sabe. Você fica de mãos atadas, você não sabe o que fazer, você não tem de onde tirar recursos, você não tem com quem conversar, e você está ali destruído, você está ali falando, cara, eu tinha certeza que ia dar certo, eu tinha certeza, mas você está ali agora destruído, de mãos atadas. Mas é justamente isso que Deus deseja, te confrontar para que você possa começar a se confrontar também, confrontar o pior de você mesmo. Olha só, é quando as suas convicções, elas vão se tornar os seus piores álibis. Presta atenção, Pedro era esse cara ousado, corajoso, esse cara que falava assim, não, estou contigo, Jesus, estamos juntos ali, pá. Mas Jesus já havia alertado ele, falou assim, Pedrão, você vai me negar, irmão. Hora que a coisa apertar, você vai fugir, você vai me negar. Não vou, tô junto, tô com você. Quando a situação apertou, eu falei para vocês aqui, ele pegou a espada, ele cortou a orelha, ele falou, estamos aqui, Jesus, conta comigo aqui, vamos lá. Jesus deu uma apaziguada, falou, não, curou a orelha lá do centurião. Pedro continua ali, comigo. Levaram Jesus, ele foi atrás, não fugiu não, foi atrás. Tava lá, Jesus sendo julgado, ele no pátio lá, junto. Eu tô aqui, Jesus, você falou que eu ia te abandonar, te negar, eu tô aqui. Aí começou, né? Viu? E você? Não estava andando com Jesus, não? Você fala igual ele, se veste igual ele. Você não é da Galileia, não? Não, sou não. Já negou a primeira vez. Aí depois, vem outro, fala assim, esse estava andando com Jesus. Tava não, para com isso aí. Ele estava vendo o que estava acontecendo, um julgamento, Jesus ia ser condenado. Ele falou, tá dando ruim. Negou depois pela terceira vez. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus 26, que ele negou, jurou, que não
tinha nem ideia de quem era esse homem. Eu não conheço esse homem, ele falou. Aí Deus confrontou Pedro. No fracasso dele. Foi no dia do seu maior fracasso que Pedro foi transformado. Ele andou 3 anos com Jesus, ele estava ali caminhando com o Pai, mas ainda não tinha entendido que ele precisava se render completamente. O confronto interno vem quando reconhecemos os nossos erros. Quando Jesus fitou os olhos em Pedro, depois de ele negar 3 vezes, ali ele falou: eu errei contra ele. Ali ele reconheceu que errou. Então o fracasso não é só para que você se sinta frustrado e se sinta mal, desanimado, alguém que Deus não ama, não. É para que você possa viver uma experiência de transformação. É para que muitas vezes você possa olhar e falar: eu errei. Eu achei que ia dar certo, tinha certeza, eu era bom nisso, mas deu errado. Para você reconhecer os seus erros. Por estamos em Cristo, podemos enfim reconhecer o nosso propósito. Porque o nosso propósito começa reconhecendo quem nós somos. Então a primeira pergunta que você teria que fazer não é qual o meu propósito, mas quem eu sou? Quem eu sou? Se eu perguntasse para você essa manhã, quem você é? O que você me responderia? Porque a primeira coisa que Deus te dá é uma nova identidade. Deus, ele não te traz uma nova realidade, ele não fala para que você viva um propósito sem te dar uma nova identidade, não. A primeira coisa que Deus faz, nos dá uma nova identidade. Então Deus fala assim: ei, agora você vai viver os meus planos, os meus sonhos, você tem um propósito de vida, mas ei, você tem uma nova identidade, você não é mais criatura, você é filho de Deus, filha de Deus. Quando você tem a identidade restaurada, você é alcançado por esse amor do Pai. Aí a gente entende aquilo que Ele nos chamou, geração eleita, uma descendência de uma posteridade, uma família compartilhada da mesma linhagem. É isso que Deus te chamou para ser, uma geração eleita. Não é sobre uma raça biológica, mas agora uma nova linhagem espiritual, nascidos do Espírito, nascido de Deus. Quem você é? Filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Geração eleita, separada, escolhida a dedo. Deus te escolheu com um objetivo, com um propósito nobre. Você precisa entender isso. Você não é obra do acaso, você não é alguém que foi encontrado em qualquer lugar, não. Você é alguém firmado na rocha, você não é um perdido, você foi encontrado por esse amor, você não é órfão. Você é filho, você é filho, você é filha, você é filha. Geração eleita, geração separada, geração que tem uma linhagem do próprio Deus. Sacerdócio real. Você é alguém agora que não apenas é filho, mas você é sacerdócio real. Se antes era necessário ter um sacerdote, um rei, era separado. A unção não vinha sobre os dois, era um sacerdote e um rei. Agora, por meio de Cristo, por meio de Jesus, nós somos sacerdócio real, ou seja, sacerdotes que temos acesso a Deus. E reis, porque nós somos da linhagem do Rei dos Reis. Você é filho de Deus, e alguém que tem acesso a Deus, você tem acesso a Deus. Você tem acesso aos propósitos de Deus, você tem acesso aos planos de Deus na sua vida, você é alguém que foi escolhido. Não é mais sobre sacrifícios em santuários, é sobre sacrifícios espirituais, no seu coração, você se rendendo a Ele, você se colocando diante dEle,
porque agora você tem livre acesso, porque agora você está em Cristo, agora você faz o quê? Você intercede pelas pessoas. Lembra, o evangelho não é para você mesmo. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é nação santa. Ou seja, alguém que tem a mesma cultura do reino, alguém que vive pelas leis do reino de Deus, alguém que tem os mesmos costumes. Consagrado por Ele. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, alguém que não é definido pela sua pureza moral, mas alguém que pertence a uma esfera totalmente diferente do comum, do profano. Você é santo, você é santo, você é santo. Para pensar. Pedro precisou de um dia realmente ser ali moído no seu fracasso para ser encontrado pela graça. Para viver um propósito genuíno, muitas vezes vai nascer de uma vulnerabilidade, minha e sua, mas principalmente reconhecer que somos falhos, todos nós somos destituídos da glória de Deus, todos nós somos pecadores e somos dependentes dEle. Então, o último ponto para que a gente possa encerrar essa manhã: sem renúncia não se vive por propósito. Sem renúncia não se vive por propósito. Para viver uma vida com propósito é necessário morrer para os seus velhos conceitos. Jesus chamou Simão e falou: agora você vai uma nova identidade, Pedro. Jesus falou assim: você não é mais criatura, você é filho de Deus. Jesus falou assim: você não é alguém que consegue resolver através das suas forças, agora eu faço por você. Não é mais sobre a sua ousadia, sobre a sua coragem, é sobre você entender que elas são importantes. Você precisa quebrar o seu orgulho e viver uma vida em obediência a mim. Então, você precisa ter essa ciência que você precisa morrer para os seus velhos conceitos. Pedro achava que sua lealdade, que sua coragem humana seriam suficientes para sustentar o seu chamado. E talvez você está aqui hoje ainda assim, achando que é possível, que você consegue, através das suas capacidades, se sustentar, permanecer. Mas Pedro faliu. Pedro fracassou. O propósito genuíno começa quando reconhecemos nossas limitações. Povo exclusivo de Deus é o que você é. Povo exclusivo de Deus. Um povo que tem uma aliança com Deus. Um povo que preserva aquilo que o reino é. Um povo que está disposto a pagar um preço. Um povo que protege o reino de Deus. Renunciar aquilo que nós entendemos que é o melhor. Eu oro em nome de Jesus, para que em breve nós venhamos a fazer casamentos, fazer festas de crente, para que sejam os meus filhos, os seus filhos, que quando nós estivermos lá, seja algo que a gente nunca viu, seja algo que a gente nunca esteve presente, uma festa totalmente para o Senhor. É uma das coisas que eu oro pela nossa igreja hoje, é isso, para que a gente possa ver os frutos daquilo que o reino é. Para que a gente possa fazer uma festa para que Ele seja glorificado, e não para que a gente possa ter os nossos prazeres ali sanados. Porque a gente é povo exclusivo de Deus. Exclusivo significa que nós vamos viver para Ele, para as coisas dEle. Depois de tudo isso,
Jesus foi morto, crucificado. Pedro ficou ali transtornado, fugiu. Mas houve um dia que ele ouviu uma notícia. Cristo ressuscitou. Ele vive. Em João capítulo 21 diz que depois desse encontro, eles estavam até comendo juntos, comendo à mesa, e Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse: sim, Senhor. Ele perguntou de novo: você me ama? Ele disse: sim. Jesus perguntou de novo: você me ama? Ele disse: sim, sim, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Jesus entregando a ele um propósito, agora não mais pautado em suas emoções, mas pautado no Cristo ressurreto. Para que a gente possa viver um propósito, para que a gente possa viver por propósito, a gente precisa ter um encontro com Cristo ressurreto, com aquele que transformou a realidade das nossas vidas. Pedro se tornou esse pastor de ovelhas. Mas olha só que interessante o que Jesus disse para ele. Ele falou assim, ó: digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O que Jesus estava falando para Pedro era assim: até ontem você ia para onde você queria, você fazia o que você queria, de acordo com as suas vontades. Você achava que eram as suas forças, as suas capacidades, quem ia te manter. Mas agora você entendeu que você é alguém pautado em mim. Agora você entendeu que você vive segundo a realidade daquilo que eu sou. Então, viva uma vida por propósito, não permita que os erros do passado definam o seu futuro. Creia. A renúncia só vem quando você se encontra com Jesus ressurreto. Você precisa ter esse encontro genuíno com Jesus ressurreto, com aquele que vive para todo sempre. Porque senão, talvez você está aqui ainda como Pedro. Você andou com Jesus, você caminhou com Jesus, mas você viu ele crucificado e você falou: acabou. Acabou, não tem mais sentido, minha vida não tem mais sentido. Eu estou na igreja, eu estou vivendo as coisas de crente, mas assim, não tem transformação, não está mudando nada, Jesus, porque você ainda está pautando a sua vida em um Deus morto, mas você serve a um Deus vivo, aquele que ressuscitou, aquele que te trouxe uma nova identidade, mas uma conexão real, genuína com o Pai, e que hoje você pode ter a possibilidade de falar com Ele todos os dias. É você, é você. Viver uma vida por propósito é quando sabemos quem somos. Então você precisa saber quem você é, filho de Deus, para que você tenha a certeza do que você vai fazer. Lembra que eu perguntei para vocês no começo? Por que você faz o que você faz? Então, se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço. Então, se você é sacerdócio real, geração eleita, nação santa, você é alguém que foi chamado para as grandezas dos céus. Você é alguém que foi chamado com um objetivo, com um propósito de vida. Anunciar as grandezas daquele que te amou. A razão da sua existência é anunciar o Evangelho de Deus. É a razão da sua existência. Você carrega algo em você que está oculto para os outros, até você proclamar esse amor que te transformou. A sua vida é testemunhar as virtudes de Deus. As virtudes do Pai. Porque quando você tem a identidade de filho, você sempre fala do Pai.
Quando você é alguém amado, você sempre fala do amor. Quando você é alguém que foi resgatado, você fala daquele que te resgatou. Então agora você precisa entender, o seu propósito é proclamar as virtudes do Pai. Porque a palavra do Senhor nos diz, Ele te chamou para o reino da maravilhosa luz. Ele te tirou do império das trevas, que representava a ignorância, a morte espiritual, o pecado, a separação de Deus. Mas agora você vive na maravilhosa luz, que representa a verdade, a salvação e a comunhão com Ele. O chamado de Deus é um ato de resgate por você e através de você. Que como luz do mundo, a palavra diz, você é a luz do mundo. Você tem um propósito que é trazer clareza às trevas. Não é ser assim como as trevas são, gente. Não é. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Tira isso da sua cabeça de achar assim. Você ainda vive às vezes como os outros falam. Ai, você é alienado. Ai, você virou crente. Você faz tudo diferente mesmo. Você é povo exclusivo de Deus. Você não precisa ouvir funk, não. Você não precisa dançar axé, não. Pelo amor de Deus. Você é povo santo, você é povo exclusivo. Para com isso. Para. Faz as coisas para que o nome dele seja glorificado. Você precisa entender que você foi chamado para proclamar a luz de Deus, ou seja, aonde a treva você chega, agora vai ter luz, mas se você for igual, não vai ter transformação, não vai ter mudança. O seu propósito é trazer vida aos corações. E quando você proclamar as boas novas, é o Evangelho de Jesus, é Cristo ressurreto, porque a palavra foi muito clara em dizer que antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Pedro fez uma alusão ali ao profeta Oséias, que antes da graça ele teve que pagar um preço ali. Todos falavam assim, você está maluco, é uma prostituta. Ele falou, foi Deus que falou, para que a nação fosse restaurada. Pedro faz essa alusão aqui, e ele traz isso para mim e para vocês, dizendo assim, olha, antes vocês não eram povo, vocês não tinham identidade, agora vocês são povo, agora vocês têm identidade. Então não vivam mais como os pecadores dispersos e sem identidade. Agora vocês foram unificados como uma família, a família de Deus. A sua missão, o seu propósito é estar em unidade com Deus, é ser um com Ele. Não é mais alguém perdido, é alguém encontrado pelo verdadeiro amor. É alguém que antes não tinha misericórdia. A palavra do Senhor diz, vocês não tinham misericórdia, agora vocês receberam. Agora Deus é contigo. A misericórdia de Deus é o fruto puro da graça e da compaixão divina por você, por amor. Não das conquistas humanas, mas da graça dele, da graça. Você é amado, então você ama. Você foi chamado para amar. Como encontrar o seu propósito? Se conecte com Deus. Entenda que você é um povo santo, uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus. E que o seu chamado é proclamar as boas novas. Coloque em pé no seu lugar nessa manhã. Nós vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Mas eu quero que você comece a orar e colocar diante dEle. Entenda que a sua identidade só estará completa quando você tiver um encontro genuíno com o Cristo ressurreto. Comece a colocar diante dEle nessa hora o seu coração. É você e o Senhor nessa manhã.
Ele é o perfeito amor. Comece a falar com Ele nessa manhã. Ele quer te traz propósito. Ao te contemplar,